Para compartilhar com os irmãos que estão aqui no templo, os irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais, a palavra de Deus. Que Deus possa estar nos abençoando grande e poderosamente nessa noite. Eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 2. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 1 e versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos te agradecer por esse rico privilégio, ó Deus, de estarmos aqui compartilhando a sua palavra. Que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações nesse momento, ó Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse capítulo 15 do Evangelho de Lucas é um capítulo especial, porque ele é um capítulo que é até mesmo considerado o Evangelho dentro do Evangelho, porque ele apresenta a essência da mensagem de Jesus. Nesse capítulo aqui nós podemos perceber com profundidade aquilo que realmente Jesus veio proclamar, a essência da sua mensagem, a essência da sua proclamação. Esse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele é considerado também o Evangelho da Misericórdia. Como os irmãos podem perceber, ele apresenta 3 parábolas nesse capítulo 15, e as parábolas, elas têm uma relação com a outra. Elas têm, todas elas, o mesmo tema, que é o quê? O amor de Deus para com os perdidos. A alegria de Deus para com aqueles que se arrependem e o buscam. A alegria de Deus quando um pecador se arrepende. Então, a temática dessas 3 parábolas que nós lemos na sequência do texto que nós acabamos de ler, elas têm o mesmo tema. E por que Jesus, na sequência do texto, ele contou 3 parábolas com o mesmo tema praticamente, com a mesma ênfase? Ele contou essas parábolas para refutar, para responder ao questionamento que os fariseus e os escribas tinham feito a ele por causa da sua postura. E qual era a sua postura? Ele estava ali conversando com pecadores e publicanos, conversando e comendo e fazendo uma refeição com aquelas pessoas. Os líderes religiosos daquela época, eles consideravam aquelas pessoas imorais. E quando eles veem ali Jesus como um anfitrião recebendo aquelas pessoas, eles ficam um tanto quanto escandalizados, porque eles não concebiam essa ideia de Jesus estar ali com aquelas pessoas. Então é importante que, para que a gente venha entender toda essa dinâmica do capítulo 15, a dinâmica dos 2 primeiros versículos, a gente conheça quem eram os personagens. Então, por exemplo, os fariseus, aqueles que questionaram Jesus, eles eram uma das 3 principais seitas do judaísmo naquela época. Assim como os essênios e os saduceus, eles eram uma espécie de partido político e uma facção religiosa. Naquela época, eles eram também formados por líderes religiosos e estudantes da lei. Os fariseus, como nós podemos perceber, eles procuravam cumprir com um rigor muito grande a lei oral e a lei escrita.
por isso, por diversas vezes, eles questionavam a atitude de Jesus. Eles questionavam a atitude dos discípulos. Por que vocês não lavam a mão antes de comer as refeições? Por que vocês fazem alguma coisa no sábado? E por que vocês fazem isso? Por que fazem aquilo? Então, os fariseus, eles eram realmente um grupo religioso muito rígido, com todas as tradições e com as interpretações, tanto da lei escrita quanto da lei oral. Os fariseus, eles tinham assim, uns 7 grupos dentro do farisaísmo. Nem todos os grupos eram hipócritas, como Jesus cansou de acusá-los. Nem todos os grupos, eles eram sem compaixão, né? Eles tinham várias ramificações. Então, para nós não podemos dizer demonizar todos os fariseus, nem todos agiam daquela maneira. Por exemplo, Gamaliel, que muitos irmãos conhecem, os irmãos se lembram de Gamaliel lá no livro de Atos, ele era um fariseu. Gamaliel, ele intercedeu pelos cristãos quando os líderes queriam matar, os líderes religiosos queriam matar os cristãos. Então ele intercedeu dizendo, olha, se esse movimento que eles estão fazendo aí for de Deus, ele vai prevalecer. Se ele não for de Deus, ele vai cair, como aconteceu com alguns anteriores. Então ele cita o exemplo de movimentos anteriores que aconteceram e que caíram porque não eram de Deus. Então Gamaliel intercedeu em favor dos apóstolos e ele era um fariseu. Então nem todos os fariseus eles tinham essa mesma dinâmica, eles tinham essa mesma índole, mas esses aqui eles tinham. Então eram pessoas que cumpriam ali rigorosamente a lei. E os irmãos imaginem como foi para eles um escândalo ver Jesus comendo com aquelas pessoas que eles consideravam impuras, que eles consideravam imundas. E eles estavam na companhia dos escribas. Também era um grupo religioso muito forte. Também era um grupo religioso que nós podemos considerar de muito poder. Porque os escribas, eles eram os mestres da lei. Eles compilavam a lei. Eles interpretavam a lei. Os irmãos imaginam só o conceito que eles tinham na sociedade judaica naquela época. Então eram 2 grupos religiosos que estavam ali, diante de Jesus, questionando Jesus por aquela atitude. Quem eram os cobradores de impostos? Porque eles não estavam se conformando de Jesus estar ali comendo com cobradores de impostos, conversando com os cobradores de impostos. Como muitos já sabem também, mas pode ser que alguém não tenha estudado ainda, os cobradores de impostos, ou publicanos, eram judeus que estavam a serviço do Império Romano. É por isso que eles atraíam o desprezo, a raiva, até mesmo o ódio de muitas pessoas, da sociedade de um modo geral, principalmente dos fariseus, que não se conformavam com o domínio do Império Romano. Então, os publicanos, eles cobravam muitas vezes um imposto, quer dizer, eles estavam na sociedade judaica ali em Israel a serviço do opressor, cobrando os impostos. Muitas vezes eles cobravam os impostos indevidos, como a gente cita o exemplo de Zaqueu. Zaqueu era um chefe dos publicanos, e o exemplo que a gente tem de outro publicano foi Mateus, que se chamava Levi. Ele era um publicano comum, ele era um cobrador de impostos comum. E Jesus passou, quando chamou ele, passou pela coletoria e chamou ele, fez um chamado a ele. Então, a gente vê que eles se enriqueciam, eles atraíam o desprezo e a repulsa das pessoas, porque eles se enriqueciam devido aos impostos indevidos que eles cobravam. Eles já fraudavam ali, naquela época, além de estarem a serviço do Império Romano. Então, eram pessoas completamente desprezíveis. Pessoas que tinham a repulsa da sociedade. Por isso, os fariseus, eles não admitiam, não estavam concebendo aquela ideia de Jesus estar conversando com aquele tipo de gente.
assim também como os pecadores, porque a gente vê que a Bíblia cita publicanos e pecadores. Então, pecadores eram todos aqueles que não cumpriam rigorosamente a lei do Senhor. Eram aquelas pessoas que tinham má reputação, como a gente vê também durante o Evangelho, muitos exemplos de pessoas assim. Pessoas com uma má reputação, pessoas que não cumpriam ali rigorosamente a lei do Senhor. Então, os fariseus e os escribas, quando olham aquela cena, eles questionam Jesus. Irmãos, vocês imaginem só uma pessoa que se diz enviado de Deus, uma pessoa que fazia milagres, uma pessoa que se dizia santa. De repente, os religiosos daquela época, veem aquela pessoa, se deparam com aquela pessoa, conversando com a escória da sociedade, e além do mais, o que é mais grave ainda para eles, comendo com eles. Então eles questionavam não só o fato de Jesus estar com eles, mas eles questionavam o fato de Jesus comer com eles, porque comer com eles naquela época, irmãos, não é compartilhar uma refeição naquela época, não é igual os dias de hoje. Hoje, às vezes, a gente pode sentar até mesmo com um desconhecido no restaurante e comer ali junto com ele, ou num churrasco de uma família, a gente compartilha ali a mesa, a refeição com pessoas que a gente, às vezes, não conhece. Mas, naquela época, as pessoas só compartilhavam as suas refeições com quem elas tinham uma íntima ligação. Elas só compartilhavam as suas refeições com pessoas da mais alta estima delas. Então, eles não concebiam aquela ideia de Jesus estar ali, dando atenção para aquelas pessoas, comendo com aquelas pessoas, falando ali, compartilhando com aquelas pessoas. Então, eles foram questionar Jesus, o que era aquilo, como pode ele estar tomando aquela atitude? Como pode ele agir daquela maneira? Então, para os fariseus, se Jesus estava comendo com os pecadores, significa que ele era pecador, estando quanto eles. Os fariseus estavam com essa ideia, com essa concepção, porque eles imaginavam, Jesus é santo, Jesus se declara santo, Jesus se declara Deus, Jesus realiza milagres, Jesus ensina. Então ele não pode estar misturado, ele não pode estar no meio desse tipo de gente, dessa escória da sociedade, desse pessoal que vive à margem da sociedade, a gente pode dizer assim, dessas pessoas desprezíveis. Não, Jesus não pode viver assim. E eles questionavam Jesus, mas Jesus pensava de outra maneira. Ele comia com os pecadores, não para ser influenciados por ele, não para ser influenciado por eles, mas para que os pecadores se tornassem como ele. Jesus partilhava das refeições, Jesus conversava e dava atenção aos pecadores, para que os pecadores pudessem imitá-lo, para que os pecadores fossem parecidos com ele, para que os pecadores pudessem olhar para a figura de Jesus, reconhecer-se realmente digno da graça do Senhor e pudessem assim obter uma transformação de vida. Então Jesus ensina, irmãos, Jesus passa então a contar essas 3 parábolas que se seguem, para que os fariseus pudessem entender a atitude dele, porque os fariseus não estavam entendendo o propósito e a missão de Jesus. E quando eu parei aqui nesse ponto, eu refleti, por incrível que pareça, muitas pessoas nos nossos dias ainda não entenderam o propósito e a missão de Jesus. É só a gente entrar na internet e ver
diversos vídeos, é só nós ouvirmos as pregações, ouvirmos as falas, ouvirmos os pronunciamentos de muitas pessoas que se dizem cristãs, mas só que da sua boca e as suas palavras, o que sai não condiz com o Evangelho de Cristo, não condiz com aquilo que Jesus ensinou. Então, por incrível que pareça, muitas pessoas hoje ainda não entenderam a missão de Jesus, não entenderam a missão da igreja. Certa vez, diz o Evangelho de Mateus, que Jesus disse assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois eu não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus, muitas vezes, ele fazia essa ressalva, e ele dava essa ênfase. Eu não vim para aqueles justos, na realidade, o que ele queria dizer, eu não vim para aqueles que se acham justos, eu não vim para aqueles que se acham sem pecado, eu não vim para aqueles que imaginam que através dos seus atos eles podem obter a salvação. Eu não vim para aquelas pessoas que se acham melhores do que as outras. Eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. Então era por isso que ele compartilhava da refeição com eles. É por isso que ele convivia com eles. É por isso que ele andava com eles. Então ele conta essas 3 parábolas, para que eles pudessem entender esse conceito, irmãos. Ele conta a primeira parábola da ovelha perdida. Então um pastor tinha 100 ovelhas, e de repente uma se perde, ele percebe isso, talvez na contagem ali do rebanho, no final do dia, e ele sai para procurar aquela ovelha que havia se perdido, e de repente ele acha essa ovelha, coloca nos ombros e traz de volta para o seu rebanho. E a felicidade dele é tão grande que ele promove uma festa, que ele chama os amigos para comemorar, porque ele havia achado aquela ovelha que estava perdida. Ele havia achado aquela ovelha que estava extraviada. A segunda parábola é da moeda perdida. Jesus conta a história de uma mulher que tinha 10 moedas e ela perde uma moeda. E naquela época as casas não tinham janela, então ela precisou acender uma candeia, né, uma espécie de lanterna, e varre a casa toda até achar a moeda. E quando ela acha a moeda, a sua alegria é tanta que ela chama as vizinhas também para se alegrar e comemorar com ela. E depois, por último, ele conta a história do filho pródigo, que é uma história um pouco mais longa e com os conceitos um pouco mais extensos. Ele abrange alguns outros conceitos nessa parábola do filho pródigo. Ele conta a história de um homem que tinha 2 filhos, e o mais novo, então, resolve pegar a sua parte na herança. E depois que ele pega a sua parte na herança, passa-se algum tempo, ele resolve sair de casa com a parte da sua herança e resolve viver dissolutamente. Cai na vida, cai na bagunça. E depois de ter gastado tudo aquilo que ele havia recebido como herança, ele estava no fundo do poço, porque ele tinha que dividir a sua refeição com os porcos. E ali ele se arrepende, resolve voltar para o seu pai. O seu pai, então, quando o avista, ao invés de passar um sermão nele, ao invés de rejeitá-lo, o seu pai o aceita com alegria e também dá um banquete. Se alegra com a volta do seu filho. O seu filho mais velho ali até chega a ficar um pouco contrariado. Mas aquela parábola demonstra que ele amava tanto um quanto o outro. Essa parábola do filho pródigo, ela retrata, irmãos, o arrependimento. Ela fala de arrependimento, do amor, do perdão, da alegria. Essa parábola, ela tem um propósito de mostrar a atitude
do amor perdoador de Deus para com os pecadores. E acentuava também ali a misericórdia. A misericórdia de Deus estava ali também manifestada naquela parábola. Porque não era só algo que havia se perdido como nas parábolas anteriores. Mas foi o filho que resolveu se perder. Foi o filho que tomou a atitude de se afastar do seu pai e depois ele volta. Nas outras parábolas, a pessoa vai atrás daquilo que havia se perdido, demonstrando que Deus também vai atrás do pecador e busca o pecador. Nessa parábola é o filho arrependido que volta suplicando o perdão do pai e recebe aquele perdão, mostrando a misericórdia de Deus. Então, quando nós olhamos essas três parábolas demonstram e mostram a alegria de Deus em contraste com a murmuração daqueles escribas ali que estavam conversando com Jesus, daqueles escribas ali que estavam se queixando com Jesus. Então ele conta essa parábola para mostrar esse contraste da atitude de Deus para com os pecadores e da atitude daqueles escribas ali para com os pecadores. Então, na opinião daqueles líderes religiosos, tais pessoas eram indesejáveis e não tinham valor aos olhos de Deus. Mas nas parábolas, Jesus mostra a atitude do Pai para com aqueles que aceitam o convite do reino. Ele se alegra com o arrependimento do pecador. Então, para os fariseus, os escribas e os outros líderes religiosos, aquelas pessoas que estavam conversando com Jesus eram indesejáveis, desprezíveis e não tinham valor. Talvez eles imaginavam que Deus não poderia olhar para eles com um olhar de misericórdia. Talvez eles imaginavam que Deus não poderia olhar para eles e pudesse ter um propósito na vida daquelas pessoas pelo tipo do estilo de vida que elas levavam. Então, eles não entenderam, eles não estavam entendendo a missão de Jesus. Que Jesus veio, irmãos, para chamar, para resgatar esse tipo de gente. E é por isso que ele tomava aquelas atitudes. É por isso que ele tinha que estar com eles. Jesus veio para chamar aqueles que são rejeitados, aqueles que são considerados escórias da sociedade, aqueles que são desprezíveis. Porque essa era a situação daqueles publicanos e daqueles pecadores. Nós não temos outra interpretação. Quando nós lemos e vemos a atitude de Jesus e toda a explicação que Jesus dá aos fariseus através das parábolas, nós podemos perceber ali a atitude e o conceito que Deus quer nos ensinar. Ele veio para chamar esse tipo de gente. Então, olhando todo esse contexto, nós podemos refletir. Nós podemos pensar nessas atitudes de Jesus e procurar aplicar as nossas vidas e a vida da igreja. Porque, irmãos, nós devemos andar como Jesus andou. Nós devemos imitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos seus discípulos. Então nós devemos imitá-lo. Porque às vezes nós fazemos uma certa seleção daquilo que eu realmente tenho que fazer, daquilo que eu tenho que imitar Jesus e aquilo que eu não vou imitar Jesus. Mas nós temos que procurar, dentro das nossas limitações, imitar Jesus em tudo aquilo que ele fazia. Então, que lições mais nós podemos aprender, além da lição de que Deus ama os pecadores, além da lição de que Deus tem misericórdia dos pecadores? Primeiro, Jesus andava, sentava e comia com a escória da sociedade. Jesus tinha essa atitude. É interessante quando a gente olha os evangelhos, a gente não percebe Jesus
procurando a atenção dos sacerdotes do templo, ou indo atrás deles. A gente não vê Jesus indo atrás dos mestres da lei, ou dando muita atenção aos mestres da lei, a não ser quando eles iam interpelar Jesus e questionavam ali Jesus, Jesus orientava eles. Mas Jesus não caminhava constantemente com eles como Jesus fazia com os pecadores. Jesus não partilhava refeições com eles como Jesus fazia com os pecadores. Ele não fazia isso com os líderes romanos. Por quê? Porque a sua missão não era outra senão resgatar aquele que estava perdido. Jesus, as pessoas poderiam imaginar, e talvez isso que os fariseus estavam imaginando, e os escribas, que Jesus queria fundar uma nova religião. Não. E talvez por causa disso ele poderia querer o apoio das autoridades. Jesus nunca buscou apoio de autoridade nenhuma. Jesus nunca buscou o apoio de gente importante na sociedade. Não, Jesus não fez isso de maneira alguma. Ele não buscou apoio para ser reconhecido e receber honrarias pelos seus bons feitos. Mas ele andava com os pecadores e publicanos para anunciar que era chegado o reino dos céus. Os irmãos puderam perceber? Jesus andava com aquele tipo de gente que a gente pode dizer que era a pior espécie ali daquela sociedade. Ele não corria atrás de gente importante. E é assim também que nós devemos fazer. Aí nós devemos nos perguntar, irmãos, como igreja, como servos, refletir sobre a atitude daquelas pessoas que se dizem representantes do Evangelho. O que os atrai? O que atrai muitas pessoas, muitos líderes? Qual é a preferência que eles têm? O que eles preferem? Estar com aqueles que estão no poder, buscar os holofotes e as honrarias daqueles que estão em evidência, ou fazer como Jesus fez, que é caminhar, andar, compartilhar refeições, ensinar, conversar com a escória da sociedade. Eu não consigo perceber isso na atitude de muitas pessoas. Ao contrário do que Jesus fez. Enquanto muitas pessoas buscam, dentro da sua esfera ali de relacionamentos, estar com pessoas importantes, afinal de contas, aquilo dali pode, melhorar o status dela ou o status da sua igreja. Enquanto muitas pessoas pensam assim, Jesus pensou o contrário. Jesus pensou diferente. Não sou eu que estou falando. Está aqui no livro de Lucas, capítulo 15, e ele foi questionado por isso. Então, é uma reflexão que nós precisamos fazer. Eu não estou dizendo que conversar com alguém importante seja errado, ou até mesmo procurar evangelizar essas pessoas seja errado, mas dificilmente você vê alguém, um cristão ou um líder cristão, procurar alguém que está em evidência para evangelizar. As pessoas procuram alguém importante para obter vantagem. As pessoas procuram alguém com uma posição social elevada pensando naquilo que ela vai precisar no futuro, pensando em obter algum favor. Dificilmente alguém procura as pessoas que têm evidência, que tem um status para evangelizar. Então, é uma questão de propósito, e nós devemos refletir sobre isso, e nós devemos questionar quando nós vemos pessoas e líderes agindo assim.
se dizem representantes de Deus, se dizem discípulos de Jesus, mas não são capazes de caminhar com aqueles, não são capazes de demonstrar a atenção e preocupação com aqueles que são considerados escória da sociedade. Ao contrário, buscam poder, buscam o status, buscam a riqueza, ao contrário do que Jesus fez, e se dizem discípulos de Cristo. Então, essa reflexão nos vem à mente quando nós olhamos esse texto. A segunda reflexão: Jesus considerava todo ser humano importante para Deus. Como a gente viu ali na parábola do filho pródigo, irmãos. O pai amava tanto o filho que se foi, quanto o filho que ficou. Para ele não tinha distinção, ele amava os dois filhos. E assim também Deus é, Deus ama todo ser humano. Deus considera todos os seres humanos importantes, todos os seres humanos como alvos do seu amor. Deus não faz acepção de pessoas. E infelizmente, dentro do próprio cristianismo, isso se perdeu, isso foi se perdendo no decorrer da história, quando nós olhamos para a história e vemos o que muitos que se diziam cristãos foram capazes de fazer. Nós vemos como as pessoas se desvirtuaram do propósito inicial do Evangelho, e nós devemos tomar cuidado para não nos desvirtuar também do propósito do Evangelho. Muitas pessoas, irmãos, em nome de Deus, escravizaram, mataram e torturaram outro ser humano que é a imagem e semelhança de Deus. É triste poder analisar e pensar que muitos cristãos foram a favor da escravidão, que tinham escravos. Como puderam desprezar e considerar inferior um outro ser humano? É triste poder pensar que muitos cristãos apoiaram tantas atrocidades no decorrer da história. Às vezes nós pensamos e paramos o que passou na cabeça dessas pessoas. Foram se desvirtuando, foram se afastando do propósito de Deus, irmãos. Cristãos que consideravam os outros inferiores. Cristãos que consideraram o outro ser humano numa categoria inferior. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para as pessoas que estão à margem da sociedade, quando nós olhamos para aquela cena da Cracolândia que tem aparecido ultimamente no noticiário, qual é o nosso sentimento? Qual é o nosso pensamento? A gente imagina o quê? Que aquelas pessoas ali têm que ser eliminadas, que aquelas pessoas ali têm que ser tratadas igual bicho. Qual é o pensamento, qual é o sentimento quando a gente olha para aqueles que são considerados escórias da sociedade? O que passa na nossa cabeça? Será que nós olhamos com um olhar de misericórdia e desejamos que o amor de Deus as alcance? Ou olhamos com um sentimento de desprezo e de repulsa, querendo que eles sofram, querendo que eles continuem naquela situação, porque eles são pessoas inferiores a nós? Qual tem sido o nosso pensamento? Será que nós imaginamos que aquelas pessoas ali são importantes para Deus, tanto quanto nós somos importantes para Deus? E quando nós olhamos, meus amados, os encarcerados, quando nós olhamos, quando nós estamos diante de pessoas que não se enquadram no nosso padrão, que nós consideramos normal, o que passa na nossa cabeça? Qual é o nosso sentimento? Que Deus tenha misericórdia daquela pessoa ali e derrame a sua graça, ou sai de perto de mim que eu sou santo demais para estar com você. Se afaste de mim que eu não me misturo com o pecador. Qual tem sido a nossa posição diante daquilo que Jesus fez? Ele comia, ele andava, ele se assentava, ele conversava, ele partilhava com os pecadores. E por isso recebia a repulsa, e por isso recebia a condenação dos fariseus e dos escribas.
E uma terceira reflexão, Jesus mesmo não compactuando com o pecado das pessoas, ao invés de condenar, julgar e apontar os erros, ele os recebia em sua casa e era recebido por eles. E tratava das suas dificuldades com amor. Irmãos, nós precisamos, em nome de Cristo, aprender a lidar com os pecadores como Jesus lidava com os pecadores. Muitas vezes a nossa atitude é só de condenação, é só de apontar os erros. Como eu falei, nós não vamos ser coniventes com o pecado alheio, mas nós temos que agir, termos atitudes de amor para com o pecador que não conhece as verdades de Deus. Os irmãos imaginam como as pessoas se escandalizaram diante de Jesus, quando foi colocado na frente dele uma mulher que foi pega em adultério, irmãos. Irmãos, se hoje, isso é um escândalo, se hoje, prestem bem atenção, se hoje nós julgamos do jeito que nós julgamos, imagine naquela época. E mesmo assim, Jesus não a condenou. Muito pelo contrário, ele falou, ninguém te condenou, eu também não vou te condenar, vai e não peques mais. Olha a atitude de Jesus, irmãos, para com uma mulher que merecia o apedrejamento. Olha a atitude de Jesus para com uma mulher que merecia o apedrejamento. Seria a mesma atitude para com aquelas pessoas que muitas vezes para nós merecia a morte. A atitude de Jesus para com aquela mulher que merecia o apedrejamento e consequentemente merecia a morte, ia ser a mesma atitude para com aquelas pessoas que para nós merecem morrer. Porque muitas vezes nós pensamos assim, aquela pessoa ali, ela merece morrer, ela tem que morrer. Mas Jesus não fez assim. Jesus perdoou aquela mulher. Jesus acolheu a mulher. O nosso inimigo, irmãos, não é outro ser humano. Nós devemos entender e aplicar isso na nossa vida. O nosso inimigo é o diabo, é o reino das trevas. Por isso nós devemos agir com amor. Jesus viveu com os pecadores não para se juntar a eles nos seus caminhos pecaminosos, mas para lhe apresentar a boa notícia de que o perdão estava disponível. Muitos se arrependeram. Nós não vemos a história de Zaqueu? Zaqueu foi ter com Jesus, Zaqueu que era o chefe dos publicanos, era mais odiado ainda. Jesus foi ter com ele, e Jesus conversou com ele. A gente tem a ideia de que Jesus tomou uma refeição com ele, que o texto diz que eles se levantaram, e no final ele se arrependeu, e foi transformado. Era assim que Jesus agia. Não é com ódio que nós vamos convencer os pecadores, mas com amor. O ódio afasta mais o pecador e o deixa ainda mais perdido. Então, como eu falei, esse texto, ele nos traz essas lições muito importantes. Lucas capítulo 15, irmãos, como foi falado anteriormente, é o evangelho dentro do evangelho, que ele mostra todo esse propósito do Senhor. Ele mostra essa essência que o Senhor tinha, essa intenção que Jesus tinha. E aí nós devemos realmente parar para pensar. Qual é a minha atitude como igreja, como servo do Senhor? Será que eu realmente tenho imitado a Jesus? Será que eu tenho procurado seguir os passos de Jesus? Ou eu dou preferência em seguir os passos da religião? Ou eu dou preferência em fazer aquilo que as pessoas falam que eu tenho que fazer?
e ignoro a Bíblia, a palavra de Deus. Então, que nós possamos aprender a valorizar todo e qualquer ser humano. Que nós possamos entender que ser santo não é ser separado fisicamente das pessoas. Ser santo é ser separado do sistema mundano, dos conceitos mundanos e consagrado a Deus, mas ser um santo que caminhe com aquele que necessita de salvação. Quantas vezes a gente no trabalho, no colégio, existem aquelas pessoas que até mesmo são consideradas desprezíveis, ou que nós consideramos desprezíveis, que a gente vê que necessita realmente da salvação e do amor de Deus, mas pela atitude delas, pelo comportamento delas, todos a rejeitam, e nós acabamos rejeitando também. Nós acabamos nos afastando dela, porque nós imaginamos e consideramos que nós somos santos demais para estar com elas. Então, que Jesus possa nos ensinar cada dia, assim como Ele ensinou para esses escribas e fariseus que estavam questionando, a amar a todos indistintamente, a orar por todo e qualquer ser humano, a ter misericórdia de toda e qualquer pessoa e a viver esse evangelho que Ele realmente nos ensinou, que é o evangelho de graça, de amor, de perdão e de misericórdia. Que Deus possa nos abençoar cada dia, que nós possamos aprender ainda mais com a sua santa e preciosa palavra. Nós estaremos nesse momento ouvindo o último cântico do Ministério de Louvor, enquanto nós estivermos entoando esse louvor a Deus, os irmãos podem cultuar a Deus com os seus dízimos e suas ofertas. Então, esse momento é um momento também muito especial. Aqueles irmãos que estão nos acompanhando pelas mídias sociais podem fazê-lo através do Pix, pode contribuir através do Pix, ou através do depósito bancário, mas o importante é oferecer ao Senhor aquilo que nós temos de melhor com alegria.